A pré-eclâmpsia, a temida pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela tem uma alta taxa de mortalidade, né? E o que seria a pré-eclâmpsia? Muita gente me pergunta, eu posso ter pré-eclâmpsia sem ter pressão alta? Não, não existe, tá? A definição de pré-eclâmpsia é pressão alta associada à proteinúria ou pressão alta associada a comprometimento sistêmico da mãe ou pressão alta associada a comprometimento placentário, é quando o bebê apresenta alterações ali de crescimento ou alterações no Doppler, tá? Então não existe isso, gente, de dizer que teve pré-eclâmpsia, mas que a pressão estava normal. Isso faz parte da definição da doença, tá? Então isso não existe. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui com vocês, tá? Não, estamos indo bem até agora. Em relação à proteinúria, o que é essa proteinúria? É a perda de proteína na urina. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico de proteinúria? Com o exame de urina, tá? O mais correto, o mais comum seria a gente fazer um exame de urina de 24 horas, que seria a proteinúria de 24 horas, que a gente colhe a urina ali, coleta a urina ali durante 24 horas e a gente manda para o laboratório analisar e aí eles mostram pra gente quanto de proteína foi perdida ali naquela amostra de urina. Mas nem sempre todos os lugares têm esse tipo de exame disponível e nem sempre as condições da gestante permitem que a gente espere ali 24 horas o resultado do exame, né? 24 horas coletando e depois mais um tempo aguardando ali o resultado daquele exame, né? Então, uma outra opção, que é uma opção mais simples, que não é a melhor opção, mas pode ser utilizada, é o teste de fita na urina, que ele mostra ali o resultado dele, a gente pega uma fitinha de teste, coloca ali, molha ali na urina, e aí ele mostra um resultado pra gente de quantas cruzes tem de proteína naquela urina, né? Então, uma cruz de proteína já é considerado proteinúria, certo? Em relação à classificação, a pré-eclâmpsia ela pode ser precoce, quando ela ocorre antes de 34 semanas, ou ela pode ser tardia, quando ela acontece depois de 34 semanas. E ela pode ser leve ou grave, tá? E aí isso vai depender dos exames laboratoriais, da condição da pressão, de alguns sinais e sintomas importantes. A pré-eclâmpsia eu fiz outro escritinho aqui para nós. Em relação à pré-eclâmpsia leve, normalmente o que a gente tem em relação à pré-eclâmpsia leve? Normalmente essa gestante ela é internada, tá? De um modo geral, tá, gente? Eu tô falando aqui de um modo geral o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, tá? Essa aulinha de hoje eu tirei da última atualização de gravidez de alto risco do Ministério da Saúde. Saiu uma cartilha para os médicos ano passado do Ministério da Saúde falando só de gravidez de alto risco, tá? Então essa aulinha aqui é baseado nesse último manual, certo? Então, o que é recomendado? Quando a gente tem uma pré-eclâmpsia leve, que essa gestante ela seja internada, que ela controle a pressão e que nesse momento faça-se uma investigação para ver se tem sinais de comprometimento materno ou fetal, tá? E aí, a partir daí, a gente conseguindo controlar essa pressão, conseguindo perceber que não existe nenhum comprometimento, nem para a mãe, nem para o bebê, essa gestante ela é liberada para casa, tá? E em que condições ela é liberada para casa? Quando ela é uma gestante bem esclarecida, quando ela mora num local que seja próximo e que ela tenha fácil acesso ali aos serviços de saúde, né? E que ela possa ali a qualquer sintoma, qualquer sinal de gravidade, voltar ali para aquela unidade de saúde, tá? Em relação aos sinais de gravidade, os sinais de gravidade são os sinais que caracterizam uma emergência hipertensiva. Então eu falei lá atrás sobre a crise hipertensiva, né? Crise hipertensiva, então, é quando a gente tem uma pressão maior ou igual a 16/11, tá? 160/110. Então, esse é um sinal de gravidade. Então, quando a gente tem ali pelo menos duas medidas que caracterizem essa crise hipertensiva, né, pressão maior ou igual a 16/11, então a gente tem ali um sinal de gravidade. Quando a gente tem a síndrome HELP, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, ou quando a gente tem sinais de eminência de eclâmpsia, quais sinais seriam esses? Seria dor de cabeça, tá? E é uma dor de cabeça, gente, eu não quero que vocês saiam dessa live pensando que qualquer dor de cabeça significa pré-eclâmpsia, eclâmpsia, não, nada disso, tá? Essa dor de cabeça é uma dor de cabeça diferente de tudo aquilo que você já sentiu, tá? É uma dor de cabeça que ela não melhora com medicação, ela não melhora com a mudança de posição, ela vai só piorando, ela tá associada a um aumento de pressão e tá associada a outros sintomas também. Distúrbios visuais, então a fotofobia, que é uma sensibilidade maior à luminosidade,
né? Escotomas, que são aqueles pontinhos brilhantes que a gente vê na vista. E, além disso, náuseas, vômitos e dor, principalmente na parte mais superior do abdômen, tá? Então, todos, por que eu falei para vocês que a gente não tem, assim, um manual de sinais e sintomas das síndromes hipertensivas, né? Que foi até o que a Gabi me perguntou, quais eram os sintomas. Porque são sinais e sintomas muito inespecíficos. A dor de cabeça, ela pode acontecer de forma bem comum na gravidez. As náuseas e os vômitos, elas podem acontecer na gravidez. A dor abdominal, principalmente no andar superior do abdômen, ela pode acontecer na gravidez. Então, são sintomas comuns, né? Mas quando se trata aí de um sinal de gravidez, esses sinais, esses sintomas, eles ficam mais expressivos, eles ficam mais relevantes, eles não melhoram, né? Eles estão associados ali à questão da pressão, de um aumento de pressão, tá? Então, a gente tem esses sinais de gravidade para pré-eclâmpsia. Em relação ao sulfato de magnésio, o que é o sulfato de magnésio? O sulfato de magnésio é uma medicação anticonvulsivante, tá? Existem alguns protocolos para uso de sulfato de magnésio para proteção neurológica do bebê, tá? Mas nesses casos das síndromes hipertensivas, o sulfato de magnésio ele é usado, tá? Porque ele é um anticonvulsivante. E em que situações ele é usado? Quando a gente tem uma pré-eclâmpsia com sinais e sintomas de piora, tá? E essa piora, ela pode ser tanto clínica, né? Então a gente tem aí uma piora da pressão, uma piora desses sinais e sintomas que eu falei, da dor de cabeça, das náuseas, do vômito, da dor no andar superior do abdômen, das alterações visuais, quanto pode ser laboratorial também. Então nessas condições a gente faz uso aí do sulfato de magnésio, tá? Em relação ao parto na pré-eclâmpsia. Em relação ao parto na pré-eclâmpsia, mais uma vez, gente, a via é obstétrica. Só que com algumas peculiaridades. A pré-eclâmpsia, como eu falei para vocês, ela pode ser precoce ou tardia. Então, se ela acontece antes de 34 semanas, nem sempre é possível a gente induzir ali e tentar um parto normal. E aí, o parto, ele vai depender da idade gestacional daquela gestante. Então, se a gente tiver uma pré-eclâmpsia ali entre 24 e 26 semanas, é importante que o médico, o obstetra, discuta com aquele casal o que a gente pode fazer, né? A gente sabe que a gente tem bebês que nascem de forma muito prematura, sobrevivem com poucas sequelas ou com nenhuma sequela, mas o mais comum é que nessa idade gestacional, quanto mais precoce a idade gestacional, menos chance esse bebê vai ter de sobreviver ou de ter boas condições ali de sobrevida, né? Então isso precisa ser discutido com o casal. Qual é a gravidade? Quem que a gente tem que proteger nesse momento? É a mãe, é o bebê, né? Então, nessas condições de muita precocidade, de muita prematuridade, de um modo geral, a gente preza mais pela vida da mãe, né? Então, isso tem que ser muito bem discutido, muito bem esclarecido, tá? Se essa pré-eclâmpsia ela acontece entre 26 e 34 semanas, aí vai depender realmente dos sinais de gravidade, das condições dessa gestante e, de um modo geral, a gente tenta levar o mais próximo de 34 semanas possível. E quando a gente tem uma pré-eclâmpsia tardia, entre 34 e 37 semanas, a mesma coisa, vai depender ali das condições da mãe e do bebê, mas de um modo geral a gente tenta levar essa gravidez o mais próximo das 37 semanas quanto possível, certo? Eu anotei aqui uma coisa importante. Apesar de, na maioria das vezes, se optar por um parto vaginal, tá? A depender das condições desse bebê, o melhor para essa mãe e para esse bebê, claro, então nessas situações a gente avalia principalmente o bebê, né, as condições do bebê, a gente deve tentar um parto vaginal, tá? A gente deve tentar uma indução, certo? E, gente, lembrar, eu acho que o mais importante que tem que ficar aqui dessa aula é que a gente consegue predizer os sinais, o risco dessa gestante vir a ter uma pré-eclâmpsia. Então, o cálculo de risco que é feito no primeiro trimestre, através do morfológico do primeiro trimestre com o Doppler, ele é fundamental. É um exame simples, né? É um exame que hoje é muito acessível, né?
para a maioria das gestantes, na maioria dos locais, a gente tem profissionais que fazem esse exame, né? É uma ecografia, é um exame relativamente barato, né? Então, o cálculo de risco, ele é fundamental. Ele deve ser feito por um profissional habilitado, um profissional especialista em medicina fetal. E no momento do exame, a gestante, ela deve ter também 4 aferições de PA, tá? A gente faz uma média ali da pressão no momento do exame. Então, a gente faz 2 medidas em cada braço e a partir daí a gente tem esse cálculo de risco, tá? A gente faz ali a avaliação do Doppler das artérias uterinas, associada a alguns fatores de risco. Então, eu também faço ultrassom, então quem faz ultrassom comigo já sabe que nesse exame do primeiro trimestre, eu faço assim um longo questionário, né? E muitas vezes vocês ficam assustados. Ai, meu Deus, será que a doutora tá achando que eu tenho algum problema? Será que ela tá achando que tá vendo alguma coisa? Tá achando que tá acontecendo alguma coisa? Não, essas perguntas todas são para que a gente faça um bom cálculo de risco. Então, o que a gente avalia nesse momento? A gente avalia o peso da gestante na hora do exame, a altura, então a gente calcula o IMC, é importante para que a gente faça esse cálculo de risco. A gente avalia se essa gestante, ela fuma ou já fumou em algum momento, se ela é tabagista, então a gente sabe que as tabagistas têm um risco aumentado de pré-eclâmpsia. Se se trata de uma gestação gemelar, então existe um risco aumentado. Se essa gravidez, ela aconteceu por meio da reprodução assistida, então aquelas pacientes que são submetidas a tratamentos em reprodução assistida têm mais chance de ter pré-eclâmpsia do que aquelas que têm gravidez espontânea. Se a mãe dessa gestante, ela teve pré-eclâmpsia, então existe um risco maior também. E se a própria gestante já teve pré-eclâmpsia, então existe um risco maior. Então esse cálculo de risco, ele é fundamental, porque se nesse momento, nesse exame, ali com 12 semanas, a gente consegue entender que essa gestante, ela tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia, então a gente já vai iniciar a medicação preventiva, que são medicações de custo baixo, são medicações seguras, tá? Como eu falei para vocês, a gente usa o AS, 150 mg de AS à noite, associado ao cálcio. O ideal é que seja 1 grama de cálcio por dia, né? Então a gente usa aí essa associação para prevenir a pré-eclâmpsia. Significa dizer que se eu estou usando o AS direitinho e eu estou usando o cálcio, eu não vou ter pré-eclâmpsia de jeito nenhum? Não. Pode ser que você tenha pré-eclâmpsia, mas as chances são bem menores com a medicação preventiva. E além disso, se você tiver, com certeza vai ser um quadro menos grave, de menor gravidade, de menor morbidade, de menor mortalidade. Tá bom, gente?